Boa noite. Agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. Os portos trabalham cada vez mais com equipamentos de alta tecnologia e interligados em redes com enorme tráfego de dados. Um cenário que chama a atenção de criminosos virtuais. Por isso, as empresas precisam se proteger. Neste mês de agosto, a IMO, Organização Marítima Internacional, demonstrou preocupação com o tema, afirmando que os ataques cibernéticos são um dos desafios adicionais que ameaçam a segurança dos navios e do comércio marítimo, reforçando a necessidade de prevenção e cooperação para enfrentar estas ameaças. Quando a gente fala de operações portuárias, né, e mais especificamente aqui no Porto de Santos, a gente deve dividir em dois cenários, né? O primeiro cenário é a de tecnologia, no qual os colaboradores, os funcionários acessam e-mails, sistemas e aplicações. E tem o segundo cenário, que ele é totalmente ligado e relacionado à parte de operação logística. Então, toda a tecnologia utilizada em equipamentos para fazer movimentação de container, para fazer alocação de containers nos pátios, enfim, tudo mais, além de geradores, scanners, enfim, e todo esse tipo de tecnologia, eles, como são tecnologias legadas, né, ela representa algum tipo de risco de vulnerabilidades que não são possíveis fazer algum tipo de correção, né? Em alguns cenários, né, muitas vezes existe um processo de mitigar o risco, então entender o risco e ver como consegue conviver com esse risco. E tem cenários de empresas que nem sabem que esse tipo de risco existe e fica exposto e aberto para um possível ataque cibernético. Segundo o especialista em cibersegurança, a falta de investimentos em sistemas de proteção pode gerar enormes prejuízos. Esses ataques, se eles acontecem, eles podem paralisar um equipamento, né? Então, poderia hoje um cybercriminoso fazer um ataque direcionado em algum equipamento específico e paralisar algum equipamento. Como? Né? Como esses equipamentos são muito legados e vulneráveis, né? Um ataque poderia executar um comando, né, em algum equipamento, né, num spreader, por exemplo, que é aquela mão que puxa ali o container, né, tira do navio e coloca no caminhão, fazer algum comando para paralisar esse equipamento ou para você forçar esse motor, né, e ele explodir de alguma forma, né? A gente tem casos, né, não no Brasil, né, registrado, pelo menos e públicos no Brasil não tem, mas a gente tem registro dos portos fora do Brasil, Nagoya é um exemplo, né, terminais na Europa, no qual sofreram esse tipo de ataque e o maquinário ele foi comprometido, né? Então houve ali uma paralisação e todo um atraso nessa cadeia, ali nessa sequência logística, né, de paralisação. E aí imagina só, dentro de uma operação portuária, a gente está falando de equipamentos que trabalham com uma tensão, uma voltagem muito alta, né? A gente está falando de equipamentos, por exemplo, de um portainer que trabalha em média com uma voltagem de 13.000 a 15.000 volts, né? Então não é ligar numa tomada convencional para esse equipamento funcionar. Dentro dos terminais, alguns deles, os mais modernos, mais novos, inclusive aqui no Porto de Santos, eles dispõem de uma subestação elétrica para isso. Então, essas subestações também, a gente está falando de equipamentos legados, extremamente sensíveis e vulneráveis, no qual um ataque poderia paralisar ali a interrupção, né, fornecimento de energia, e deixar esse equipamento funcionar também. Então, seria um cenário aqui mais próximo da nossa realidade, que poderia comprometer e impactar aqui diretamente a operação portuária e todo o entorno logístico, né? Que a gente está falando de transportadoras, agentes marítimos, né? Todo mundo sofrendo com uma paralisação desse tipo. Em razão deste cenário, os debates em torno da cibersegurança, inclusive nos portos, têm aumentado. Por isso, neste sábado será realizada em Santos a sexta edição da BXSEC, em um hotel no bairro do Gonzaga, das 9 da manhã às 7 da noite. O objetivo é fomentar a inovação, a troca de conhecimentos técnicos sobre segurança da informação e cultura hacker, além da possibilidade de networking entre profissionais e interessados na área. A gente está dividindo o evento em 3 trilhas, então vão ser 3 palestras, acontecem 3 palcos simultâneos, né? Um palco falando de segurança ofensiva, no qual mostra como um ataque é realizado, como que é feito toda a anatomia ali que o cybercriminoso utiliza para fazer um ataque, então isso desperta vários insights e entendimento ali de como que acontece. Um segundo palco falando de segurança defensiva, no qual quais são as tecnologias e os processos que precisam ser aplicados para detectar e proteger e bloquear um ataque cibernético. E o outro palco, uma trilha mais gerencial, no qual a gente vai trazer ali algumas conversas relacionadas aos desafios, inclusive dessa comunicação das equipes técnicas
com a alta direção das empresas, como é que faz essa tradução dessa sopa de letrinha, como é que direciona e explica de fato o que é um problema e como isso impacta diretamente nas operações, né? Então, são 3 palcos que são temas distintos, mas no final do dia eles se complementam, né, com assuntos ali que vão se complementando. E a gente trouxe, inclusive, nesse painel gerencial, várias pessoas, vários executivos aqui da região que estão diretamente ligados com operação portuária, com tecnologia, com cargos de gestão, de liderança, de decisão, para trazer esses desafios e essas conversas que acontecem ali na alta direção das empresas e como eles estão tratando isso e resolvendo ali e qual é a preocupação deles com isso. Então vai ser um evento ali, um dia de muito conhecimento, muita troca, muito rico ali para a gente debater esse tema e trazer ele para a pauta aqui, para ele estar vivo aqui e a gente começar a melhorar e a subir essa régua quando a gente fala de segurança cibernética e operação portuária. E agora acompanhe os destaques desta semana, direto de Brasília, do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. Na segunda-feira, o diretor-presidente do IBI, Mário Povia, palestrou no seminário LIDE Litoral Paulista. O encontro realizado em Santos teve como objetivo discutir os trâmites jurídicos da implantação do novo terminal de contêineres no Porto de Santos, bem como enfatizar o potencial para a geração de empregos, ampliação da competitividade na região e atração de novos investimentos. Na terça-feira, pela manhã, membros da Frente Parlamentar e do IBI participaram da audiência pública na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados para tratar da infraestrutura do sistema portuário brasileiro. Um dos convidados a expor foi o diretor-presidente do IBI, Mário Povia, que apresentou um diagnóstico do setor e uma agenda de enfrentamentos regulatórios e legislativos. Também na terça-feira, membros da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos e do Instituto Brasileiro de Infraestrutura participaram de uma audiência pública para discutir a atuação da Guarda Portuária nos portos brasileiros. O encontro aconteceu no âmbito da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. O objetivo foi discutir possíveis ajustes aos projetos de lei que tramitam no Congresso relacionados à categoria. Atualmente, a Guarda Portuária defende o reconhecimento da segurança pública portuária como um dos pilares da defesa nacional e da proteção dos terminais, ressaltando que os portos são áreas sensíveis com histórico de ocorrência de diversos tipos de crimes. À noite, o presidente da Frente Parlamentar, o deputado Paulo Alexandre Barbosa, e a diretoria do IBI participaram da cerimônia de lançamento da nova identidade visual da ABAR, a associação que congrega as 3 maiores empresas de aviação comercial do Brasil. Na ocasião, o presidente da Frente estreitou conversas para viabilizar a operação do futuro aeroporto do Guarujá. Na quarta-feira, pela manhã, representantes da diretoria e da presidência do IBI participaram do Seminário Nacional sobre Licitação no Setor Portuário. O encontro reuniu ministros de Estado, autoridades reguladoras, membros do Poder Judiciário e renomados especialistas para discutir os desafios, avanços regulatórios e perspectivas institucionais para o aprimoramento das licitações no setor portuário brasileiro. Também na quarta-feira, o presidente da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos, o deputado Paulo Alexandre Barbosa, e o presidente do Conselho de Administração do IBI, Mauro Samarco, se reuniram com os associados do IBI que representam o setor aéreo brasileiro. No encontro, os mantenedores do IBI mostraram os gargalos e perspectivas do setor aéreo nacional, trazendo alertas para a pressão de custos dolarizados, alta carga tributária, aumento do preço dos combustíveis e insegurança jurídica que travam rotas e acessibilidade. Durante o encontro, o deputado Paulo Alexandre Barbosa prometeu analisar os pleitos e propor audiências públicas para construir soluções pactuadas.
Ainda na quarta-feira, a Frente Parlamentar e o IBI participaram da audiência pública da comissão especial que analisa o projeto de lei 733/2025 da Câmara dos Deputados. A proposta tem como objetivo atualizar as leis portuárias brasileiras. A audiência pública atende um requerimento do presidente da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, deputado Paulo Alexandre Barbosa, e tem como objetivo discutir estratégias de desburocratização do setor. Em sua justificativa, o parlamentar argumentou que em um amplo e qualificado debate, com a participação de especialistas, representantes dos trabalhadores portuários, operadores portuários, entidades do setor e demais interessados, se faz necessário a fim de se construir soluções conjuntas e convergentes. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, bom fim de semana e até lá. Tchau, pessoal.